pessoal, vamos entrar agora em campo magnético. Nós temos visto o campo elétrico, agora nós vamos ver o campo magnético. Esses fenômenos, tanto o campo magnético quanto o campo elétrico, acontecem simultaneamente. Quando eu tenho campo elétrico, eu tenho campo magnético. Quando eu tenho campo magnético, eu tenho campo elétrico. Então, quando eu estudo a eletricidade, ou o campo elétrico, como a gente viu, os vetores, enfim, eu tenho ali também um campo magnético. E quando eu estudo o campo magnético, eu também tenho o campo elétrico envolvido. O que acontece aqui, para estudar e entender, nós separamos essas duas coisas aí, para melhor compreensão. Mas a gente alerta aqui que elas ocorrem juntas. E juntas nós temos o eletromagnetismo, que estuda as propriedades elétricas e magnéticas dos fenômenos, da natureza, enfim. Então nós vamos estudar separado, né? Estudamos o campo elétrico, vamos estudar o campo magnético, depois a gente vai fazer a associação das duas coisas. Para entender campo magnético, a gente precisa olhar para os ímãs no primeiro momento. Tá, os ímãs foram descobertos pela primeira vez na região aqui da Grécia Antiga, por volta de 6 séculos antes de Cristo. Nós tínhamos a região da Ásia, aqui alguns materiais que tinham propriedades curiosas de atrair, né, materiais do mesmo tipo. Acharam uma rocha lá e perceberam que ela poderia atrair pedaços dessa mesma rocha ou repelir pedaços dessa mesma rocha, né. Também ela tinha propriedades de atrair ferro, né. Então isso foi um fenômeno curioso. E essa região é chamada de magnésia. E daí essa rocha ganhou o nome de magnetita, que é uma espécie de óxido de ferro. É um ímã natural. Então ele tinha a propriedade de atrair o ferro, enfim. E daí vem o nome, né, de magnético, de campo magnético, vem o nome de ímã, que é a ideia de imantação, enfim. O nome vem dessa origem aí. Então tem uma rochazinha aqui e ela atraía outros fragmentos de ferro, e eles perceberam isso. Então, de modo geral, os ímãs são corpos que podem atrair ferro ou aço e são constituídos de ferro, cobalto e níquel, ou de ligas que contêm algum desses elementos chamados de ferromagnéticos. Então, na constituição do ímã eu tenho esses 3 elementos, chamado ferromagnético justamente por isso, que dá ao ímã essa propriedade, esses elementos que constituem o ímã dá essa propriedade de atrair, ou mesmo repelir, né, um outro ímã. E eu posso ter ligas que contêm algum desses elementos, formando esse ímã. Ligas, pessoal, são misturas de elementos. Por exemplo, o aço é uma liga de ferro e carbono, né? Eu misturo os dois e tal. Então eu posso misturar algum desses aí, enfim. Eu posso ter uma mistura e o ímã pode ser formado por essa liga. Pessoal, nós temos nos ímãs os chamados polos. São regiões onde os efeitos magnéticos são mais intensos. Então imagine um ímã aqui. Então eu olho o polo na extremidade do maior comprimento. O maior comprimento aqui, né? A maior linha traçada no objeto aqui, a largura é muito pequena, então eu traço aqui, imagino aqui, ó, esse sentido. Então, partindo no meio aqui, eu tenho os polos nas extremidades. E essas extremidades têm um campo elétrico, ou melhor, campo magnético mais intenso, e daí vai atrair objetos de metal, não todos, mas atraem ferro, por exemplo. Então, aqui, nessa região aqui, eu vou ter uma atração. Se eu tivesse ferro aqui também, havia atração desse lado, né? Tanto faz de um lado ou do outro. Para determinar a polaridade de um ímã, ou seja, seu polo X ou Y, norte e sul, basta suspendê-lo por um fio amarrado ao seu centro de gravidade e aguardar que entre em equilíbrio. Ele ficará disposto aproximadamente na direção norte-sul geográfica, como ilustrado na figura. Então veja, amarrei uma linha aqui no centro do meu ímã. Tá. O polo norte do ímã vai coincidir com o polo norte geográfico, ou seja, quando o ímã se equilibrar, você vai pegar o norte geográfico, né, de acordo com a nossa orientação terrestre aqui,
e vai chamar de polo norte do ímã. E o sul, né, de sul geográfico, ou melhor, de polo sul do ímã, que é conhecido como sul geográfico. Adota-se como polo norte do ímã sua extremidade voltada para o norte geográfico, e como polo sul do ímã a extremidade voltada para o sul geográfico. É uma convenção, né, claro. Então a região que aponta para o norte geográfico eu chamo de norte, e a outra, óbvio, eu chamo de sul. Princípio da atração e repulsão magnéticas. Polos magnéticos de mesma polaridade se repelem, polos magnéticos de polaridades contrárias se atraem. Isso obedece ao princípio das cargas elétricas, que a gente já viu, que são atraídas de mesmo sinal, ou melhor, de sinais contrários, são repelidas com sinais iguais. Então, se eu tiver um ímã aqui, sul-norte, essa região aqui, se eu aproximar esse ímã, vai haver uma atração entre os dois. Do outro lado, se eu tiver os polos iguais e tentar aproximar esses polos iguais, na verdade, vai haver uma dificuldade enorme, vai haver uma força de resistência aqui, porque eles se repelem. Por que isso, pessoal? Isso é da natureza da matéria. Eu tenho, na verdade, a origem dessas atrações ou repulsões na própria estrutura do átomo, que tem em si polos magnéticos. Se a gente pegar o átomo, nós vamos ver que os elétrons em volta do átomo podem criar campos magnéticos, né, pelo seu movimento, né? E, nesse sentido, eles podem dar propriedades de atração e repulsão. É uma coisa que vai além do que a gente tem proposto aqui, mas só para você entender, da característica do material ter essa dualidade, no caso desses materiais de ímãs, né? Esses ímãs podem ser produzidos também, tá, pessoal? Tem ímã natural e tem ímã também que pode ser produzido na indústria. Outra característica é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Não existe ímã com apenas um polo. Veja só, se eu tenho um ímã aqui, eu fazer um corte aqui, eu não vou separar o norte do sul, né, o polo norte do sul. Na verdade, quando eu faço um corte aqui, eu crio outro polo, né? O norte permanece e o sul aparece. Aqui o sul permanece e o norte aparece. Então eu vou criar outro ímã. Cortei de novo aqui, eu crio outro ímã. Se eu cortar aqui, eu vou criando vários ímãs, até, se eu pensar extrapolar para o infinito, inúmeros cortes, até eu chegar na estrutura do átomo, e eu vou ver que o próprio átomo tem, como eu disse, por conta do movimento dos elétrons, tem os seus polos magnéticos, né? Então é característica desses materiais. São exercícios bem básicos. Aqui eu quero que você marque os materiais que interagem magneticamente com os polos de um ímã. Tá? No exercício 2, você vai falar a respeito dos ímãs, dizer se é verdadeiro ou falso. Tudo aqui a gente acabou de ver nos exemplos. Ok? Só o item 1, que a gente não viu, que diz o seguinte: não podemos construir ímãs com mais de 2 polos. É uma afirmação, né? Geralmente os ímãs têm 2 polos, naturalmente. Só que é possível construir ímãs com mais de 2 polos. Isso com engenharia bem refinada, enfim. É possível você ter uma associação de 4 polos, né? Norte, norte, sul, sul, um arranjo engenhoso, enfim, bem longe daquilo que a gente pretende aqui, mas é possível construir, né? Só que isso é com engenharia refinada. Então esse ponto 1 aqui que a gente não viu lá, né, é verdadeiro, apesar da gente não ter falado lá. Então, fica esse detalhe aí. Os outros você vai olhar e vai conseguir fazer. Aqui a figura representa um ímã em forma de barra. Então, ele quer que você marque os efeitos se eu cortar o ímã. Por exemplo, se eu cortar o ímã nesse sentido, nós já vimos que aqui vira o sul e aqui vira o norte. Se eu cortar no sentido do B aqui, né? Agora, se eu cortar no sentido do A, o que acontece, pessoal? Eu vou rachar isso aqui no meio e a parte de baixo vai... Deixa eu desenhar isso mais. Vou fazer o corte aqui, ó. Vou fazer o corte aqui.
né? A parte de cima, o corte da parte de baixo. Aqui. Então aqui eu tenho o norte, né? Aqui também, quando eu fizer esse corte aqui nessa seção A, eu vou ter o norte também. Se eu fizer esse corte, eu tenho o sul também aqui. Então é norte, norte, sul, sul. Isso aqui vai se repelir, óbvio, né? Isso aqui também vai se repelir. Aqui é sul com sul e norte com norte. Veja, se eu fizer esse corte aqui, eu tenho polo sul e polo norte, e os resultantes desse corte vão se atrair, porque eu tenho sul com norte. Aqui o resultante desse corte na horizontal vão se repelir, porque eu duplico aqui, né? Eu fico norte, norte, sul, sul, tá? Só para lembrar esse detalhe, você vai marcar a alternativa correta, faça atividades aí e poste no grupo, aí a gente vai estar corrigindo depois. É isso aí, até a próxima.